Olá a todos a mais um vídeo. Ora bem, como falado ontem foi mesmo um dia para esquecer, de manhã à noite. De manhã já vocês já sabem, foi em relação ao chumbo do exame, mas é questão agora de tentar ir relevar a situação e tentar acalmar-me. Pelo menos durante esta semana vou-me acalmar um bocadinho, uh, dar este tempo e depois retomar as marchas. Um, e falando agora um bocadinho deste último assunto que tem dado de falar, que é em relação às duas crianças francesas. Infelizmente não tiveram, não, não têm, não é? Não tiveram, não têm dois pais decentes, mas estar a dizer isto também posso estar a ocorrer a um erro. Mas para já não há grande informação. A única informação que temos é que são duas crianças, onde, pelos vistos, também não tem juízo nenhum e, pelos vistos, vai ser condenada cá em Portugal. E temos um pai que dizem que a situação também é sensível, porque o pai só pode ver as crianças em relação com a relação ali muito estrita. E, e temos uma situação aqui um bocado delicada. Agora não sabemos se também poderá ter havido a situação da mãe fazer o pai o bicho-papão, porque às vezes acontece os pais fazerem derivado às jangas entre das separações, acabarem por aproveitarem-se dos filhos para fazer este tipo de teatros e não sabemos até que ponto é que o próprio pai, se calhar, nem é um bicho de sete cabeças. Mas para já a única informação que temos, e daí eu ter dito logo que estas duas crianças não tiveram muita sorte nos tutores que foram provenientes, tem este problema. Por isso, ainda não há muito a saber do pai. Isto até pode, caso o pai, pelo visto, o pai já chegou a Portugal, a partida é para vir buscar os filhos. Veremos os próximos episódios, mas eu possivelmente não vou assim muito enfatizar este assunto, ahm, principalmente porque não há muito que falar, estamos sempre a repetir o mesmo, não há grande base. Da minha parte, só continuo sempre só se houver uma atualização, como houve a altura, na altura da Venezuela, não tem sabido muito, só se sabe que tem havido negociações, ah, mas como sempre, o povo continua a pagar continua a pagar pelo que o Estado está a fazer, por isso é como sempre, não há nada de novo, ah, mas pelos vistos há negociações. Mas bem, não é esta a base, é mais a base das crianças francesas cá em Portugal. E isto para dizer o quê? Uh, não, isto há muitas questões que se podem relevar desde onde é que os pais tinham a cabeça, principalmente esta mãe. Não sabemos a parte do pai, não conhecemos o outro lado. E pelos vistos houve uma família portuguesa que conseguiu fazer aquilo que estes dois, para já, estes dois senhores, não conseguiram transmitir estas duas crianças. Uh, Estamos a falar de duas crianças que foram deixadas no meio do mato, no, numa estrada, onde poderia qualquer uma das crianças podia ser atropelada, ou mesmo ambas, ou mesmo caírem numa vala, porque pelo que se consta das imagens transmitidas pela comunicação social, aquilo são estradas onde sobe e desce, e se estiverem numa zona onde há uma descida, ou que haja uma criança que se distraia com alguma coisa, um animal, um pedaço de folha ou alguma coisa, pode dar origem de uma queda por uma vala, ou não sabemos. Pronto. Aquilo são zonas que nem sempre são tratadas e estamos a falar de zonas de mato, por isso é sempre complicado também
um, estar sempre a limpar aquelas zonas. Mas pronto, são estradas e podia haver um atropelamento, podia haver qualquer coisa. Mas felizmente apareceu hoje, pelo que eu percebi, as crianças caminharam pelo menos mais ou menos 1 quilómetro. Há uma previsão do que diz o senhor, do que, da ideia que ele tem do percurso que as crianças fizeram. Um, e felizmente aquele homem apareceu. Eu costumo dizer que nada é ao caso e que acredito que aquele homem possa ter sido guiado para aquelas crianças. Como cristão, como digo sempre, acredito que Deus orientou aquele homem para salvar aquelas crianças. Um, Graças a Deus foram acolhidos por essa família temporariamente. Claro que agora andam de um lado para o outro com a GNR, portanto, entre tudo o que tem a ver com parte médica e tudo o que tem a ver com o caso é a GNR que anda com as crianças. Só a gente, basicamente, aquelas crianças estão, quando é se caso seja necessário, tem aquela família que tem sido uma família temporária, mas que não há muito a fazer. A própria família disse que, se fosse o caso, que ficaria com as crianças e não haveria mal nenhum. Só que estamos a falar de duas crianças que o seu país, que não tem nada a ver, o amor não escolhe nacionalidades. Um, Claro que as crianças estão aqui, só que felizmente aquelas crianças têm família. A não ser que não haja outra. Se não houvesse uma alternativa, poderiam ficar por cá. A única coisa que teria era que ser reintegradas com uma nova língua. E como são crianças, não acredito que houvesse tanta dificuldade. Porque as crianças têm uma maneira muito diferente dos adultos de aprendizagem. Por isso, acho que seria até relativamente fácil para aquelas crianças. Uh, Quando digo relativamente fácil, não estou a dizer que é do dia para a noite, mas haveria ali, principalmente se forem crianças introvertidas não, extrovertidas, ainda mais fácil é de captarem as coisas. Mas, como eu digo sempre, que estou farto de pessoas e que cada vez menos consigo aturar. ahm, claro, isto estou a falar, isto é a frase que eu costumo dizer, porque infelizmente o que é que acontece? Como há mais malta a fazer as neiras do que os que fazem as coisas como deve de ser, uh, a gente diz que isto é só gente parva. Então, claro, como é o dia a dia, a gente apanha mais gente parva do que propriamente gente inteligente, mentalmente e emocionalmente. Um, mas isto tudo para dizer o quê? Ainda há boas pessoas. É por isso que eu digo. Já às vezes já cá, derivado às polémicas que este mundo traz por uma simples frase, sim que do que eu vou vendo até nas redes sociais e pela comunicação social, às vezes uma frase maldita, ou uma que pode ter N interpretações, ou até inventarem títulos onde muitas das vezes só são lidos os títulos e ninguém lê o resto da notícia e depois dão as barracas que dão. Como uma vez um presidente, não, acho que é presidente de junta. A presidente de junta, o presidente de Câmara, agora não mando. Que o homem tinham dito que o homem tinha construído uma piscina, milhares de euros, não sei o quê. No final, aquela piscina já lá estava, muito antes da, quando construíram a casa, aquele já tinha aquela piscina, já tinha tudo, e disseram que o homem tinha construído. O homem não construiu o que o homem diz, e nota-se que é verdade, foram mostradas as imagens, o, aquela piscina já existia. O que é que aconteceu? O homem só foi obras, que todas as casas precisam de obras. E então andamos já nesta fase.
Por isso que ultimamente tem que se ter muito cuidado quando nós lemos as notícias, porque se antigamente havia o escrutínio, havia tudo, e muito dificilmente haveria alguma mentira, a não ser que, pronto, só se fosse naquela altura em que tínhamos, estávamos na fase em que Salazar dominava tudo, tudo e todos, e aquilo, e cada um, ele escrevia e aquilo tinha que ser tudo verificado para saber se aquilo era apropriado. Mas pronto, já não estamos nessa fase, mas também não estamos na fase em que temos que andar a mentir ou pôr a vida dos outros em xeque à palavra das notícias. Por isso que eu digo, a comunicação hoje em dia está podre. Seja em geral, redes sociais, comunicação social, pode estar podre. Pronto. Mas isto é como tudo que vem da mão tudo que vem da mão do ser humano, muitas das vezes é podre. Pronto. Volto a dizer, salvo exceções, como aconteceu agora com este caso da, destas duas crianças, que felizmente apareceu um casal trabalhador e, e que conseguiu dar o pouco amor, o pouco tempo que tiveram para dar amor àquelas crianças, conseguiram fazer aquilo que os pais não fizeram, se calhar, durante muito tempo. Um, Infelizmente, uh, há vários casos. Eu cheguei a ser institucionalizado, não por muito tempo, meio ano, meses, e, e não foi fácil. Uh, Porque não, como é que é dizer, não são prisões, só que a liberdade que eu tenho de ter o meu canto com uma família não é a mesma liberdade que tivesse que quando estamos em casas de acolhimento, onde muitas das vezes, às vezes mais vale uma casa de acolhimento do que a rua, que existe muito. E eu não condeno, porque infelizmente há muitos casos, mas e não é fácil para quem faz aquele tipo, quem trabalha nesse tipo de casas, porque estamos a falar de jovens que muitas das vezes estão perturbados, estão-se a cagar para a vida e não é fácil, não é fácil. Aquele trabalho, acho que costumo dizer que há trabalhos que não são fáceis e que são completamente desgastantes, principalmente desgastantes. E muitas das vezes aqueles funcionários de certas instituições ou de casas de acolhimento também muitas das vezes sofrem as passos do Algarve. Não é fácil. Mas isto tudo para dizer que ainda há pessoas boas. Ainda acredito na humanidade, não perdi a esperança. Que continuo farto de pessoas, mas pessoas tipo. E que às vezes, em certas situações, prefiro os animais do que pessoas. É basicamente isso. Hum, Acho que conseguimos aprender mais com os animais muitas das vezes, do que com a gente que anda aí na rua e não acrescenta nada às pessoas. E não só aprender, principalmente com as comunidades mais vulneráveis, uh, como as crianças e os idosos, que saiu recentemente uma notícia de que havia crianças e idosos no limiar da pobreza. Pois, foi o que um familiar meu disse. Pois as crianças não podem trabalhar na exploração infantil, as crianças não recebem ordenado. É normal que elas sejam pobres, porque se os pais são pobres, as crianças têm que ser pobres. Isto então é uma maravilha, estes estudos. É como dizer que existe que uma porcentagem de cães vadios não tem acesso a comida, nem água, nem a veterinários e uma parte tem. Se isto cabe a alguém. E também aos idosos não é preciso muito, porque
as reformas são a miséria que são, e as reformas são a miséria que são, e eles andam aí a contar todos. Que às vezes nem dinheiro têm para pagar a medicação. Mas isto são estudos normais. Não me cabe na cabeça, não faz sentido. Mas pronto, em relação ao vídeo de ontem, agora um bocadinho sobre a mim, que é mesmo para finalizar, já não me está a acrescentar. Não foi fácil, é sempre duro porque estamos a falar de uma situação que podia ter sido diferente. Uh, Volto a dizer, o examinador e a minha instrutora fizeram tudo. Não podia pedir mais do que eles fizeram. E uma das coisas que eu deixo aqui bem ciente e que é isto que ainda vale na humanidade, é que há pessoas que são profissionais, e é isto que eu quero deixar bem claro, são profissionais e se não fazem mais é porque existem regras. E, e as regras têm que ser cumpridas. E, claro, eu acredito que se a pessoa pudesse, a pessoa fazia diferente. Mas há regras. E é isso que nós temos que pensar. As regras têm que ser cumpridas e não podemos meter as pessoas em xeque. Porque ao meter as pessoas em xeque, um dia podemos vir a ter problemas. E às vezes é preferível o não, ou ouvir o não de um profissional, ou dizer terminou por aqui, fica. A próxima vai ser melhor, porque infelizmente vivemos num país onde, se fizermos o bem, muitas das vezes podemos lixar a vida de alguém. E é preferível um não ou um parou, a próxima será melhor, do que um dia as pessoas fazerem um bem e um dia dizerem não, este filho da puta fez isto e agora olha. Desculpa a expressão que isto agora saiu. Eu não gosto de usar estas expressões porque depois que ainda sou banido. E então, não é que digam por coisa, sai isto intuitivamente, mas é assim mesmo. Mas pronto, volto a dizer, dois profissionais excelentes. Um, Epá, o erro foi meu, fui eu que cometi os erros. Uh, não é que não tivesse preparado, mas pronto, continuo a dizer, sempre tive este problema que foi saber fazer a asneira e ter que voltar a refazer. E depois está tudo certo. E é isto que às vezes me custa, é que tenho que voltar, tenho que voltar. E às vezes não é o preço pelo qual o que a gente paga as coisas, é o tempo em que demora. E muitas das vezes a frustração é querer fazer de novo e só poder fazer muitas das vezes mais tarde. E eu tenho este defeito que é querer, já não tanto, mas querer as coisas do dia para a noite. E a gente não o pode, a gente tem que dar tempo às coisas. E como já disse, tenho duas filhotas e tenho que pensar que não é como elas querem, é como os pais acham que é o melhor para elas. E o achar melhor não significa que vou ser perfeito nas minhas decisões, mas que o principal é que elas sejam felizes e que consigam ser melhores pessoas no futuro. Por isso, tem que haver este equilíbrio. Temos que pensar de outra maneira, ir pensando de outra maneira. Claro que naquele momento é uma pessoa está com aquela raiva e eu vou ser sincero, sair daquele volante que costuma se me dar um tiro a mim mesmo por, por causa de uma manobra, não foi porque ultrapassei um stop que meti em risco a vida de quem estava naquele carro, nada. Simplesmente porque não consegui fazer uma manobra. Pronto. Ah, é o que eu digo. Já falei do negócio das cartas, acho que isto é um grande negócio por trás. Ahm, mas é como tudo. Neste país ganhar dinheiro é o que vale a pena. Por isso, é a minha opinião, e não há muito a fazer. Aquela gente também está lá para receber o ordenado, que é ensinar, e não podemos fazer muito mais. É a função deles. Há quem critique agora isto
da pessoa ter mais de 10 anos de carta e ensinar, não condeno, pelo contrário. Acho que é uma maneira que ajuda as pessoas a melhorar e às vezes, se calhar, depois de 32 aulas, que em vez que eu acho uma piada, andaram a querer reduzir para 20 e tal, e 32. Temos que entender uma coisa, nem toda a gente. Eu estou com mais 32 aulas de condução em cima e chumbei. Pronto. Isto tudo para dizer o quê? Se nós temos um ano, um ano não, 2 anos para tirar a carta, então ponham aqueles 2 anos a termos as aulas. Ou aumentam um bocadinho mais os preços, ou então vamos supor, metem a carta a 1000 e eu tenho as aulas que eu quiser. Dizem, olha, até 30, se quiseres o mínimo que é 32 é X. Se quiseres mais, o preço aumenta. Epá, acho que tem que haver relevância, acho que tem que se ajustar as coisas ao que é. Mas pronto, infelizmente toda a gente é metida no mesmo pacote e depois, claro, os que sofrem são quem? São muitas das vezes os que têm mais dificuldade. De mim falo, e depois quem se lixa é quem não tem muito a fazer. Uh, que é o caso de mim e de muita gente. Pronto. Fazer o quê? Nada. Pronto, por hoje é tudo. Não sei quando é que farei o próximo, mas até à próxima.